uma apresentação de orientação empresarial online, onde falamos e tratamos de empreendedorismo, liberdade pessoal, onde os 4 pilares: família, esperança e recompensa. Muito bem, hoje nós teremos um evento muito especial, com um convidado muito especial. O nosso convidado é o Hélio Chiaradia. Tem 49 anos de idade, nasceu em São Paulo. Se tiver algum erro, você me corrige, viu, Hélio? Mora hoje em Santo André, é casado com a Fernanda Tavares, também tem 49 anos, eles são muito jovens. Tem uma filha de 7 anos, a Ana Catarina. O Hélio é formado em publicidade, trabalhou muitos anos como vendedor de plataformas digitais. Seu esporte favorito, pasmem vocês, é o trabalho. Gosta e adora criar planilhas. Seu principal sonho é fazer palestras. Sonho esse que já está praticamente realizando, né? Mas ele pretende ampliar para outros públicos. Hélio, nós gostaríamos de iniciar a apresentação e dividir em 3 partes. A primeira parte, gostaríamos que você nos falasse das tendências de mercado, do futuro dos empregos, enfim, sobre empreendedorismo. A segunda parte, que você poderia nos falar e nos dissesse como que você resolveu empreender com essa empresa Amway. E a terceira parte, nós deixaríamos para as perguntas dos participantes. Tudo bem? Perfeito, vamos lá. Isso tudo, mais ou menos, condensados em 1 hora. Estaria de bom tamanho. Tá bom, Hélio? Então, gente, eu gostaria que vocês me ajudassem, abrissem os microfones, a receber este empresário que desenvolve esse negócio já há algum tempo, com muito sucesso, com muito profissionalismo, com bastante entusiasmo. Vamos receber Hélio Chiaradia. Hélio, boa. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Valeu, galera. Seu recado aí. Bem-vindo, Hélio. Bora lá, Elião, bora lá. Uma palavra, Hélio. Ué, ninguém aplaudiu o Hélio? Todo mundo. Todo mundo aplaudiu. Todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? É que eu achei que o microfone do Gercelino estava um pouquinho travado. Tá travado. É, Tá travado. é isso mesmo? Ah, então tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Então, legal. aqui Então estamos ouvindo alto e claro. Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Primeiramente aí, obrigado. Obrigado aí ao Mário pelo... Sim. Alô, Seu microfone que está um pouco travado. Sua conexão que deve estar um pouco lenta. Tudo bem, Hélio? Com a palavra. Tá bom, vamos lá. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo convite, principalmente aí o Mário e a Kyoko me convidaram para estar aqui com vocês. Eu já estive aqui já faz alguns anos, mais recentemente a Fernanda esteve aqui também, mas é sempre bom, né? É bom a gente estar reencontrando os amigos, né? Como a gente cresce,
as reuniões elas são separadas, a gente nem sempre está encontrando os amigos, só nas convenções, que aí está todo mundo junto, né? Mas é sempre legal a gente estar compartilhando as visões, né? E a gente aprende muito nessas reuniões. A gente aprende quando a gente ouve, a gente aprende quando a gente fala, né? Para que a gente possa montar algo, né? A gente também está sempre estudando, elaborando coisas diferentes. Então, a gente vai passar um pouquinho hoje aqui, baseado nesse script aí que o Gercelino comentou, passar um pouquinho aí da nossa história, né? O que aconteceu na nossa vida, tá? Para que a gente tomasse essas decisões, né? Bom, e vamos antes, né, falar aí, essa daí é a minha família, né? A Fernanda, a gente está junto aí há 20 e poucos anos aí, 27 anos mais ou menos, né, que a gente está junto, né? Nós temos a Ana Catarina, que ela está com 7 aninhos, né? Hoje seria o último dia de aula dela e ela não foi na escola, então ela já está de férias, né? E quem aí tem filho pequeno sabe o terror que é as férias, né? De ter que ficar arrumando atividades para as crianças, né? Então a gente está aí nessa batalha aí de se organizar direitinho para conseguir dar atenção e não deixar as coisas pararem, né? Enquanto isso, né? Mas está sendo uma época muito legal, ela está crescendo agora, a gente está aprendendo muita coisa e é interessante, né? Isso, né? Quem já teve filho sabe, né? Que você já sabe o que vai acontecer, né? Você já passou por aquilo, né? Então, assim, eu já sei que ela está na época de pensar, o meu pai não sabe nada, né? O meu pai não entende das coisas. E daqui a pouco ela está pensando, por enquanto, daqui a pouco ela vai estar falando, né? Mas, pai, eu sei mais do que você, né? E provavelmente vai estar fazendo também. Porque eu passei por isso, né? E apesar de eu estar com quase 50 anos, eu me lembro dessa época, né? Que eu olhava para meus pais e eu falava, eles não sabem tanto assim, né? É muito engraçado isso daí e é interessante, né? Uma fase boa da vida. A Fernanda tem uma outra filha que já está com 30 anos, a Ana é minha primeira, então eu estou vivendo tudo isso agora, tá? Então vamos lá, vamos contar um pouco aí de como que está o mercado atual, né? Eu trouxe essa foto aqui, né? Essa foto é de 1988 e esse sou eu com 12 anos de idade. Mas eu não trouxe ela como apelo emocional, não, né? Eu trouxe ela para mostrar o seguinte, eu com 12 anos de idade, eu estudava na cultura inglesa, eu fui na casa de um amigo meu, da sala, né, da cultura inglesa, e ele tinha um negócio chamado computador, né? E eu olhei aquilo e falei, uau, o que é isso, né? Na época, a gente tinha videogame, né, Atari, né? E ele tinha um computador, e o computador tinha jogos mais bonitos do que o do Atari, né? E através ali de uma informação, de um sistema de assinatura, de quase um protótipo de internet junto com a Telesp, a gente conseguiu alugar um computador por, assim, valores irrisórios, o que hoje daria mais ou menos uns R$ 4 por mês. A gente alugou um computador, né? E foi esse computador, é essa foto que eu tô aí, né? E eu, com 12 anos de idade, tirando esse meu amigo Rodrigo, que fazia parte lá da minha classe na cultura inglesa, ninguém tinha computador na época, né? Não era uma coisa muito fácil das pessoas terem. Não existiam PCs ainda, né? Eram computadores, era esse aí, que era o MSX, tinha o TK-86, e era muito de programação, não era uma coisa muito fácil da gente ter. Mas eu, mesmo assim, eu comecei, né? E eu gostei da ideia de mexer ali com o computador, era uma coisa gostosa, interessante, né? E aí, na sequência, alguns anos depois, inclusive no dia que o Ayrton Senna morreu, né, a gente ganhou o nosso computador, o nosso PC, né? Esse PC ele já rodava Windows, né? Que era uma novidade, que era muito interessante, e eu gostava muito, eu ficava muito no computador. E eu comecei a fazer trabalhos de digitação na época, né? Então eu peguei, o meu irmão tinha feito datilografia, e ele tinha uma folha, né, de papel assim, né, que tinha as teclas, né, da máquina de escrever, e o dedinho colorido, e ele falava o que você tinha que teclar onde.
E aí eu gostei, eu comecei sozinho a aprender a digitar, e isso foi uma coisa muito legal, porque eu comecei a fazer bastante trabalho, né? Eu comecei a digitar trabalho para as pessoas, eu digitava, depois eu comecei a imprimir trabalho, eu comecei a fazer umas coisinhas assim, e cobrando, né, de alunos e tudo mais, né, da escola, e foi através disso que uma pessoa me convidou para trabalhar numa empresa, né? Ela pediu para eu fazer um trabalho para ela, ela gostou do trabalho que eu fiz e ela me chamou para trabalhar numa empresa, e eu fui trabalhar, e era uma empresa de informática, né? Esse terninho aí foi meu primeiro dia de trabalho registrado, CLT, né? E eu fui trabalhar nessa empresa. E nessa empresa, ela era uma empresa de informática, né? No meu departamento, tinham 11 funcionários, era eu e mais 10. Porém, só tinham 2 computadores, né, nessa sala. E aí, o que os outros faziam? Né? Ué, o que as pessoas faziam quando não tinham computador? Elas ficavam no telefone, elas faziam anotações, né? Então, eu fui contratado porque precisava de alguém para operar aqueles computadores e as pessoas não sabiam. Não sabiam entrar no Windows, não sabiam mexer no Word. Excel nem, né, existia, mas não sabia fazer, por exemplo, uma capa de fax, né, para poder mandar o fax para as pessoas, né? E isso, para mim, foi interessante, né? Eu, com 19 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha uma grande projeção. E o que foi interessante lá, né? E aí eu mexia, né, no Windows, né, nessa época, foi logo que lançou, né, ou estava para lançar o Windows 98, muitos de vocês tinham, né, um trambolho desse daí, né, aquele monitor grandão, assim, né, e eu comecei, na época, a mexer na internet, né, esse era um dos primeiros sites que existia na internet, né, era o KD, que era o embrião do Google, né? Então, o KD não foi para frente, né? O Google foi com esse mesmo conceito, né? De procurar as coisas na internet. Então, quando você entrava lá no KD e digitava alguma coisa, ele falava, olha, já existem 8.000 sites no mundo, hein? Olha só, né? E aí você entrava no dia seguinte, olha, já existem 8.027 sites, né? Então, era uma coisa nova. E eu comecei a me adaptar a esse mundo de internet porque eu tinha uma idade relativamente nova. Então, eu vim de uma fase onde o computador fez parte da minha adolescência, da minha pré-adolescência, da minha adolescência. E o que é interessante disso? Eu comecei a trabalhar nessa empresa, era uma empresa de informática, não tinha tanto computador assim, vendia sistema para grandes empresas, mas o pessoal lá não usava. E eu olhava aqueles velhão de 40, 50 anos, eu olhava e falava assim, eles não entendem nada, né? Porque quem manja de computador sou eu, né? Quem manja disso daqui sou eu, porque desde criança eu mexo em computador. E quem estava lá com 40 para 50 anos, que pegava aquele computador, ficava, né, catando milho, né, no teclado, e falava, e agora, como é que faz para imprimir? Aí eu falava, clica naquele botão de impressão. Ah, é mesmo? Aí a pessoa clicava lá, e aí a pessoa digitava um texto, desligava o computador, não salvava, né? E aí, eu preciso mandar um fax, faz uma capinha para mim, escreve isso, coisas muito básicas, mas que na época era um conhecimento avançado, né? E eu tinha esse conhecimento. Mas por que eu tinha esse conhecimento? Porque eu vim com ele da infância, né? Não foi bem da infância, né? Já era de 12 anos, 14 anos mexendo no computador, mas eu tinha aquilo, né? Já dentro, eu já sabia mexer naquilo lá, né? Então, eu tive um diferencial competitivo. E isso foi interessante. E nessa empresa, eu fui muito bem, ela foi uma empresa que cresceu bastante, né? E eu me destaquei nessa empresa. E eu me destaquei, imagino eu, né? Um dos pontos que me deram, que não foi um ponto de destaque, mas que me deu oportunidade para me destacar, justamente foi essa agilidade que eu tinha.
porque eu vinha de um mundo onde a gente pensava já mais rápido. As pessoas que eram 20 anos mais velhas do que eu não tinham o pensamento tão rápido quanto o meu, porque não aprenderam isso, né? Então, eu tinha um diferencial competitivo. E eu me dei muito bem nessa empresa. Foi nessa empresa, inclusive, que apareceu a pessoa que me convidou para a Amway, né? Então, foi muito legal, né? Porque também um dos pontos que ele deve ter me convidado, possivelmente, é porque eu tinha um bom desempenho no trabalho. Eu era muito jovem, eu era um cara que estava querendo crescer na vida, via essas oportunidades, ele me convidou para a Amway. Eu entrei na Amway e eu não comecei a trabalhar imediatamente, porque a minha carreira na área de informática ela era muito promissora, né? E eu fui crescendo, e isso foi me dando bons resultados. Eu ganhei muito dinheiro, muito jovem, eu ganhei muito dinheiro, né? Claro que, né, como todo jovem, fiz aquele monte de besteira, né? Primeira comissão gorda que eu comprei carro zero, né? Não sabia investir, não tinha esse conceito, mas foi interessante. Agora, 10 anos se passaram, né? E o que eu enxergava? Que eu, com 30 anos de idade, em relação a quem tinha 40, 50, eu ainda estava bem. Mas eu olhava para trás e eu via a molecada de 20 anos chegando. Porque eu fui o moleque de 20 anos que dominava a computação. Porque eu tinha isso desde criança e aprendi a internet. Agora, aquele de 20 anos, ele já teve internet quando ele era criança. Ele não precisou aprender isso. Então, quando ele chegou no mercado de trabalho, ele já tinha um diferencial competitivo em relação a mim. Porque o conhecimento que eu precisei adquirir já veio no DNA dele. E aí eu comecei a enxergar que é o seguinte, quando eu olhava o velhão de 40, 50, eu ficava feliz. E eu estava chegando mais perto daquele lado, velhão de 40, 50, e o molequinho de 20 era o que estava chegando ali. E ele olhava para mim pensando o quê? Esse cara não sabe nada, eu sou muito mais rápido que ele, eu sou muito mais ágil que ele. E eles tinham razão, porque eles vieram de uma época diferente. Se a gente pegar nos últimos 10 anos o que evoluiu, né, e for voltando de 10 em 10, o mundo mudou completamente. A cada 10 anos muda tudo, né? A gente está numa fase assim, né, de mudanças muito grandes. Então eu fui ficando esperto. Eu falei, daqui a pouco sou eu que não vou entender mais nada. E aí, mesmo sem saber, mesmo sem entender, eu tomei uma boa decisão. E a decisão foi de empreender. E então, a minha decisão de entrar na Amway não teve nada a ver com a minha decisão de empreender. A minha decisão de entrar na Amway foi porque eu fui convidado, não teve outro motivo. Minha decisão de empreender veio quase 10 anos depois. Quando eu olhei e falei, o bicho vai pegar. Eu olhei e falei, as coisas vão ficar complicadas para mim, como já estão complicadas. Eu com 30, na época, uma pessoa com 50 estava passando sufoco, porque não conseguia se adaptar àquilo que eu sabia. Imagina ao que a molecada sabia. Então, uma pessoa de 20 anos, ela teria, na época, o direito de falar, eu quero ganhar mais do que aquele de 50. Eu não tenho experiência de trabalho, mas eu sei fazer coisas que ele não sabe. E a gente começou a ver isso acontecer. A gente começou a ver que o mercado de trabalho não estava mais privilegiando a experiência de trabalho. Eu vi isso. Eu vi pessoas muito novas de idade entrando com salários maiores do que aquele que já tinha muitos anos de empresa, por causa da agilidade, por causa do que ele poderia aportar de benefício para a empresa. A empresa ela não olha o coração das pessoas, ela não olha o sentimento, não, ela olha o quê? O quanto cada um pode gerar de lucro. E a verdade é que uma pessoa com 20 anos, naquela época, conseguia gerar mais lucro do que uma de 50. Então, ele merecia ganhar mais, né? E nem mesmo que não pedisse, tá? E aconteceu isso. Então, ali eu comecei a tomar decisões. Eu falei, esse mercado vai piorar para mim. Então, deixa eu
deixa eu colocar, né, um pé em outro barco antes que o meu afunde. Foi mais ou menos essa a ideia. Como eu já estava na Amway, como eu já conhecia muitas pessoas, como eu já tinha ouvido muitos treinamentos que falavam disso, né, para mim a decisão ela foi natural. E ela não foi uma decisão que eu parei e pensei, não, ela foi acontecendo. Eu fui me envolvendo mais com a Amway e isso foi trazendo para mim alguns benefícios, né, de eu poder realmente ter duas fontes de renda. Quando eu tomei a decisão de trabalhar com a Amway, desde que eu tomei a decisão, era com o objetivo de ter uma segunda fonte de renda, né? Então, o que é uma segunda fonte de renda? Né? É um segundo salário. Então, se você tem 2 salários e perde um, dói. Então, eu vejo que hoje muitas pessoas estão na Amway como, eu quero ganhar dinheiro na Amway, mas se não ganhar também está tudo bem. E para mim não estava tudo bem, eu precisava ganhar. Na época, até cheguei a abrir uma escola de inglês, porque eu queria uma terceira fonte de renda, e realmente foi, né? A gente ficou muitos anos com a escola de inglês, que deu um bom resultado por todo esse tempo, tá? Bom, o tempo foi passando, a minha decisão lá atrás, que nem foi uma decisão tão pensada, né? Não foi uma decisão tão, como é que eu posso dizer, importante na época, né? Ela realmente se mostrou importante ao longo do tempo, mas na época não foi, né? Mas, enfim, o tempo foi passando, né? E o que aconteceu, né? Agora, no mês passado, eu fui com a minha filha no cinema, né? A minha filha falou, eu quero assistir o Lilo e Stitch. Não sei se vocês já viram esses bonequinhos aí. Lilo é essa menininha, né? Lá do Haiti, e Stitch é esse bichinho alienígena aí, né? Ela falou, quero assistir o Lilo e Stitch. Eu falei, ok, então vamos, a gente vai no cinema assistir, né, tal. E eu fui com ela no cinema, né? E ali, e é uma novidade, né? O filme, né? Que está no cinema, né? Mas o desenho não, o desenho já tem muitos anos. Se você passear no shopping, você vê um monte de coisas, né? De artigos promocionais desse bichinho aí, azul, né? É mochila, é roupa, adesivo, é caneca, tudo deles. Eu não sabia, não tinha assistido. E aí eu, né, depois que terminou o filme, né? Eu perguntei para minha filha, de 7 anos de idade, mas você já não tinha assistido esse desenho? Ela falou, já, eu assisti o desenho. Eu falei, mas não é a mesma coisa? E aí ela olhou para mim e falou assim, mas esse aí é um live action feito com IA. Eu falei, um live action feito com IA. Metade dessa sala não tem ideia do que é isso. Como eu também não tinha. Então, o que acontece? A minha filha, que está com 7 anos, quando ela tiver com 20, a galera que tem hoje entre 20 e 30, que nasceu com internet na veia, no DNA, vai ser obsoleta. Porque ela não nasceu com internet. Ela nasceu no mundo da IA. Para ela enxergar algo, hoje, tudo que ela quer saber, com 7 anos de idade, ela pergunta ou para a Alexa ou para o ChatGPT. A Alexa a maioria aqui deve ter em casa, né? Você pergunta as coisas, ela responde. É uma inteligência artificial, só que ela é muito limitada. Ela não pensa, ela não é uma inteligência artificial, ela só responde, né? Já um ChatGPT é uma inteligência, ele conversa com você, ele analisa situações para você. Então, ela, com 7 anos de idade, já pergunta coisas para o ChatGPT. Ou seja, eu não preciso explicar para ela o que é uma inteligência artificial. Como eu não vou precisar explicar o que é uma criptomoeda? Porque ela já vive nesse mundo. Ela já veio com isso no DNA. Então, quer dizer, olha só como as gerações foram passando. E a situação está piorando para quem está ficando mais velho, né? Quando ela tiver os seus 30, 40, já vai ter outras coisas que a gente nem sabe, computação quântica, coisas que já estão sendo faladas, né? Mas hoje, a geração dela, né? A geração dessa galera aí que vai entre 5 e 15 anos, vai devorar o mercado, vai acabar com todos nós. Então, assim, se a gente está no mercado de trabalho, a gente precisa ficar esperto. Por quê? Porque vão tirar o nosso trabalho.
eu vi esses dias tentando, né? A gente corre atrás, né, para aprender. Acho que todo mundo aqui está correndo atrás para aprender, né? E eu vi uma reportagem que ele falou em até 10 anos, quer dizer, 2035, é daqui a pouco, tá? Em até 10 anos, 80% dos trabalhos não vão existir. Ou seja, você pega um trabalho, 80% dele vai ser feito por um IA. Não vai ser feito mais, não vai precisar mais ser feito, né, por uma pessoa. Aí você fala, mas isso é um tipo de trabalho. Não, 80% dos trabalhos. 80% dos trabalhos vão demitir 80% das pessoas, porque a IA vai substituir. Agora, esses dias agora, no mês passado, agora esse mês, entrou no ar mesmo, né, os carros autônomos. Né, os carros autônomos já estão rodando em alguns estados lá nos Estados Unidos, né, porque lá a lei é estadual e tal. O carro autônomo entrando, ele vai mandar embora o motorista. Não vai mais precisar ter motorista. E aí você fala, pô, e aí, o motorista Uber vai se ferrar nessa situação? Não, o motorista Uber não vai se ferrar sozinho. Vai ele e a empresa. Porque o Uber hoje funciona porque tem um motorista. Se o fabricante do carro está botando um carro autônomo, manda embora o motorista e o aplicativo. Então, assim, não é que o mundo vai ficar mais difícil, ele só vai mudar. A gente só precisa estar antenado em algumas mudanças. E essas mudanças, elas são importantes e elas são significativas. E elas começam fraquinha, mas de repente vem e eu vivi isso na internet, né? Na época da internet. As empresas, elas não tinham sites, né, no que a gente pudesse procurar. Eram poucas empresas que tinham domínio, que compravam domínio na internet, né? E, de repente, de um ano para o outro, todo mundo tinha. Então, a demanda vai crescendo, mas tem uma hora, que é a avalanche, né? Vai crescendo, uma hora despeja, e foi assim, para quem lembra, com o celular, né? O celular era caro, era grande, era pesado, né? Para você ligar para o outro te ligar, você pagava para receber ligação. Mas como que avançou a tecnologia? Hoje, há alguns anos já, tem mais celular do que telefone fixo no Brasil, no mundo, né? Então, tudo avança numa velocidade muito rápida. Então, daqui a pouco, a hora que a gente vê, né, não vai mais ter dinheiro circulando, é só criptomoeda, não vai mais ter nada que seja fora da inteligência artificial. Quando você vai comprar alguma coisa, um livro, por exemplo, ele está lá dizendo, né, se foi feito baseado na inteligência artificial ou não, se foi escrito manualmente. Pô, essas coisas estão entrando na nossa vida e não vão mais sair. Então, a gente realmente está numa mudança de época muito rápida, né? E a gente precisa tomar conta, porque aí vem outro fator, né, importante. Quando eu tinha 20 anos, tinha os velhinhos de 50 anos. Hoje em dia, quem tem 50 anos não é velhinho. A população está vivendo cada vez mais. Não é velhinho fisicamente, mas por mercado de trabalho, já passou a época. Então, quer dizer, naquela época, você vai lá, entra numa empresa, trabalha 30 anos na empresa e se aposenta. Beleza, você vai se aposentar lá com seus 50 anos para curtir o finalzinho da tua vida. Agora, se uma pessoa se aposenta com 50, ela vive mais 50. E aí ela vai viver o quê? Sem fazer nada? Ela vai viver, né, só... Primeiro que o dinheiro da aposentadoria não dá, mas ainda que desse, né, ainda que ela se aposentou bem, ganhando bastante dinheiro, ela vai viver sem produzir nada, sem se sentir útil. Então isso faz com que a gente viva mais, né? Claro, né, medicina, tecnologia e tudo mais, mas a nossa cabeça está rodando. Aí o mercado de trabalho não te quer mais, você vai fazer o quê, né? Então, galera, tem todos esses fatores que estão movimentando aí, né? E a gente precisa tomar algumas decisões. A gente precisa enxergar, tá, mas eu vou correr para onde? Bom, cada um vai correr para um lado. Eu recomendo que todo mundo estude tudo isso, porque a gente nunca sabe o que vai vingar. Mas, pelo menos, ter uma mínima ideia do que está acontecendo é importante. Eu não pretendo trabalhar com IA, porque eu nem consigo entender direito o que é isso, e tem hoje
molecada de 14 anos ficando milionária com o IA, porque eles nasceram nesse mundo, né? Eles sabem isso. Não é a minha praia, eu não vou trabalhar com isso, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos estudar. Vamos estudar para ver o que a gente consegue absorver de tudo isso daí, né? E, claro, eu tomei uma decisão que foi extremamente acertada, mas foi sem querer, que foi trabalhar com a Amway, né? E por que trabalhar com a Amway foi uma decisão acertada para mim na época, né? Na época foi a decisão certa, mas que ela só refletiu recentemente. Porque hoje existe um termo que já se falava lá naquela época, né? Que chama desintermediação, né? O que é a desintermediação? Você tirar intermediários, você comprar direto da fábrica, né? Hoje você compra quase tudo direto da fábrica, você não precisa mais de revendedores, você não precisa nem de alguém que te explique o que está acontecendo, como é que funciona. Você aprende tudo sozinho e através da inteligência artificial mais ainda. Então, hoje, as pessoas acessam direto a fábrica. E esse é um modelo que a Amway inventou lá em 1960, 59, né? Antes de existir internet. Quer dizer, não é que eles previram que isso ia acontecer, mas tornou-se um modelo de sucesso. Então, hoje, a gente compra direto à fábrica. A inteligência artificial, ela vai substituir vendedores, lojas, mas não vai substituir consumidor. Eu não vou ter uma inteligência artificial que toma banho por mim. Eu não vou ter que escova dente por mim. Isso não vai ter. Então, o consumo sempre vai existir. Ah, mas as pessoas não vão mais comprar na loja. Não vão. Elas estão cada vez menos comprando em loja. E ainda você pega um Mercado Livre da vida aí, que vende qualquer coisa, né? Acabou a areia, preciso que chegue antes das 8 horas da manhã. Eu vou encontrar algum lugar que entrega. Então, hoje a gente está num lugar justamente onde a gente fala para as pessoas, você pare de comprar onde você compra e vai comprar direto da fábrica. Esse é o modelo de negócio que foi criado pela Amway, que está se tornando vencedor cada vez mais. Por quê? Porque a Amway está crescendo, explodindo, ela está crescendo sim, mas junto com ela estão nascendo, surgindo milhares de empresas com o mesmo modelo, milhares de empresas com o mesmo modelo, que usam a propaganda boca a boca como forma de alastrar o que eles querem fazer. Eu gosto muito de finanças, eu invisto. Então, quando eu vou assistir um filme de finanças, a pessoa lá que está, eu assisto muito YouTube, o dono do canal, ele fala, olha, e aproveita e invista nesta corretora, porque se você se cadastrar lá, você ganha R$50. Eu ganho R$50 se eu me cadastro. Mas ele que me indicou, e ele indica isso para milhares de pessoas, ele também ganha os 50 dele. Então, o que a corretora está fazendo? Ela está bancando propaganda boca a boca, porque isso não vai morrer. A gente não vai perder a questão da indicação, a gente não vai perder a questão do consumo e a gente não vai perder a questão da desintermediação. E esses são os 3 conceitos que a Amway traz de uma maneira magnífica. E a Amway, como é que ela faz? Olha só que bonitinha que ela faz. A gente vai lá, se associa, transforma a nossa casa num lar ecológico, a gente pega as nossas redes sociais e fala para as pessoas, olha, confia em mim, eu comprei, eu gostei. Vai lá, compra você também. Compra de lá, tá? Não precisa comprar de mim, não. Pode comprar de lá. Se você gostar, você pode até indicar para outros. Porque isso que, na época que a Amway surgiu, era considerado absurdo, todo mundo faz hoje. Qualquer empresa faz hoje. Se você abrir conta num banco, ele te oferece para você indicar os amigos. Se você vai comprar em alguma coisa, ele te oferece, te dá voucher para você distribuir para os seus amigos. Se eles comprarem, você ganha. Todo mundo está fazendo isso hoje. A grande diferença é, a Amway faz esta ligação uma única vez. E essa ligação permanece. Então, quando você indica, quando você sugere, quando você faz essa conexão de um amigo teu com a fábrica, você ganha a cada transação e não pela transação que você indicou. É a cada transação. Se eu indico alguém para abrir uma conta numa corretora e ele abre, eu ganho só daquela venda.
Se eu mando um voucher de um Uber para um amigo meu e ele usa o voucher, eu ganho. Só aquela vez. Não ganho sempre. A Amway fala o seguinte, ó, você vai ganhar para sempre por essa indicação. Você vai reter aquele cliente, você vai criando uma base de clientes que por si só podem ser distribuidores, e toda vez que circular produto dessa galera, você ganha, direta e indiretamente, e esse é o ponto positivo. Então, assim, tudo que hoje está sendo direcionado no mercado mundial, comercial, né, nas grandes empresas, a Amway já aplica isso. Motivo pelo qual ela está firme e forte e crescendo. E é a número 1 do mercado, porque ela foi a primeira a fazer isso daí. Então, cada ligaçãozinha dessa que é feita por nós, permanece como nossa pelo resto da vida. E cada vez que existe uma transação comercial entre a empresa e você ou a pessoa que você sugeriu, que você indicou, ou as indicações das indicações, cada vez que tem uma transação comercial, caem centavos no seu bolso. A empresa, ela controla tudo isso, ela monitora tudo isso, a gente tem olho, né, consegue ver tudo isso daí bonitinho, direitinho, e todo último dia do mês, que por sinal é hoje, né, a gente já fica feliz. Por quê? Porque a gente sabe que deu meia-noite, eles encerram a plataforma e tudo que foi movimentado durante esse mês vai refletir como verba de propaganda, de indicação, para um monte de gente, para milhares de pessoas, para milhões de pessoas ao redor do mundo. E isso não vai parar. Esse é um movimento que não vai parar. Porque não tem nada que vai poder ser substituído nesse ponto. A empresa, ela tem essa finalidade de fazer uma distribuição justa de renda, e qualquer pessoa pode trabalhar, então isso vai continuar, e tudo que está vindo de novidade, a gente pode aproveitar. A empresa não faz um critério pela tua idade, né, ou pelo que você sabe, ou por onde você trabalhou. Qualquer pessoa pode iniciar esse projeto, qualquer pessoa pode fazer desse projeto um grande projeto de vida. Sobretudo aquelas que já não têm mais como investir na própria carreira, ou por causa de idade, ou porque a carreira vai morrer mesmo, né? E se você tiver um bom acompanhamento, como nós tivemos, como Fernanda e eu tivemos, ao longo dos anos, vocês também vão poder criar a tua comunidade. A comunidade que vai fazer uso direto, comprar direto da fábrica, e não vai passar por você o produto, é da fábrica para a casa da pessoa, né? Mas por sua indicação, faz parte da sua comunidade e vai te render alguns centavos. E isso pode sim se tornar um grande projeto de vida, como foi para a gente, como está sendo para a gente cada vez mais. E a gente tem, claro, vários benefícios, como, por exemplo, né, ganhar dinheiro. Então, todo mês a empresa vai e deposita na nossa conta, né, até o dia 15 vai lá e, pumba, deposita na nossa conta o valor que a gente pode controlar, monitorar tudo isso aí online, em tempo real. Eu sei exatamente, se fechar agora, quanto que eu vou ganhar agora. Né? Isso é muito bom, muito poderoso para a gente. Né? E a gente vai crescendo cada vez mais. E além do dinheiro, a gente também ganha viagens por desempenho, premiações por desempenho. A empresa vê, fecha mensalmente para poder pagar o que eles chamam de bônus, né? Mas na verdade é uma participação nos lucros, né, que a gente tem na empresa, e anualmente tem um fechamento para pagar para a gente a viagem, e a gente já ganhou algumas também. E esse é o projeto. É um projeto que, quando foi apresentado para mim, não fez o menor sentido, e não era nada do que eu queria fazer na vida, mas ao longo do tempo provou-se que foi uma decisão correta que eu tive, e sigo em frente, e graças a este rapaz que está aqui, chamado Mário Bezerra, que me segurou ali até eu aprender, até eu enxergar a visão. Hoje eu estou aqui curtindo momentos muito gostosos com a minha família, e ele faz parte disso. Então, muito obrigado novamente, Mário. Nunca vou cansar de te agradecer.
você e a Kyoko por tudo que vocês já fizeram e continuam fazendo por nós. E é muito bom estar aqui com vocês. Se eu puder responder qualquer dúvida que vocês tenham curiosidade, fiquem à vontade, estou por aqui. Muito obrigado. Muito bem, Hélio. Parabéns pela sua exposição. Adoramos. Agora, eu queria falar uma palavrinha bem rapidinho para os convidados. Nós sabemos que temos muitos convidados na sala e provavelmente eles ficam curiosos e cheios de dúvidas. Não se avexem, não se preocupem, porque as pessoas convidadas vão ser esclarecidas por quem os convidou. Então, fiquem tranquilos que, principalmente os convidados, que nós que convidamos teremos o máximo prazer em esclarecer todas as dúvidas, ok? Então, nós abrimos agora um espaço para as perguntas. E antes de mais nada, eu quero fazer uma minha, o Hélio. Você falou em milhares de empresas que estão surgindo com o mesmo modelo. E muitas empresas prometem e talvez nem sempre cumprem. A Emoi promete e cumpre. E não só promete, ela cumpre e mostra que cumpre. É isso mesmo? Olha, é isso mesmo, tá, Gercelino? Existe, claro, né, um dos argumentos, né, que existe é o seguinte, né? Toda empresa grande um dia nasceu pequena. Isso é verdade. Então, quando uma empresa nasce hoje, ela não vai ser grande se ela não for pequena um dia. Perfeito? Perfeito. A grande questão para você construir algo que seja confiável neste setor, você não vai fazer isso em pouco tempo. Um dos grandes benefícios que a Amway tem é a questão da hereditariedade. É um projeto vitalício e hereditário. Não adianta você ter um projeto vitalício e hereditário se a empresa não é vitalícia e hereditária, né? Se a empresa não sobrevive. Então, esse é um dos grandes pontos que a gente vê hoje, tá? Não vou dizer que as outras empresas, elas mentem, mas eu posso dizer claramente, elas não têm como provar que estão falando a verdade. A Amway tem. Então, quando a gente bate no peito e fala é a melhor oportunidade, porque é a única que está viva, né? Até hoje, capaz de provar. Nenhuma outra empresa vai chegar e falar assim, olha, eu já tenho pessoas aqui na terceira geração usufruindo dos benefícios. A Amway já tem. Quer dizer, com quase 70 anos aí nas costas, já deve estar indo para a quarta geração, né, de empreendedores. Quer dizer, uma pessoa entrou, passou para o filho, que passou para o neto e já deve estar criando os bisnetos aí para viver disso daí, né, para dar continuidade, né. Se você pega empresas tradicionais, muitas existem sim, né, então você pega aí, tem banco que tem mais de 100 anos, né, tem, sei lá, jornal talvez, né, eu sei que uma empresa que eu gosto é a Klabin, né, tem mais de 100 anos, vai passando de geração para geração, mas são empresas tradicionais. Esse ramo que a gente está não são empresas tradicionais. São empresas que têm muitos desafios. Ela tem que ter um lastro muito grande para poder bancar tudo isso daí. E a forma de crescer, normalmente ela é uma forma meio predatória que as empresas usam, né? E a Amway não usa. O que é uma forma predatória, né? Vamos supor, quero abrir uma padaria, né? Aqui na minha rua tem uma baita padaria gostosa, né? Eu vou bastante lá. Mas o mercado é tão bom que eu quero abrir uma padaria. Onde que eu vou procurar um padeiro bom para fazer parte da minha padaria? Ué, o lugar mais fácil é nessa que já existe, né? Eu vou lá e pergunto, quanto você ganha? 5 mil, te pago 10. Eu roubo o padeiro da padaria que já existe para que ele possa, inclusive, trazer cliente. E eu posso fazer isso com academia, eu posso fazer isso com escritório de contabilidade, eu posso fazer isso com cabeleireiro, eu posso fazer isso com um monte de lugar. E muitas empresas que entram no marketing de rede, eles fazem exatamente isso. Eles vão nas empresas que já existem, quem é comprovadamente grande nessas empresas, e eles compram o passe dessa pessoa e trazem para a empresa deles.
E isso não tem problema nenhum no mercado tradicional, nem no nosso. A grande questão é, quem aqui, a gente estava falando de futebol agora há pouco, né? Um time de futebol que contrata um craque por dinheiro, vai perder aquele craque por dinheiro. Se uma empresa chega hoje no mercado e quer pegar os líderes da Amway, não é que os líderes estão vacinados e eles não vão, não é isso. É que eles entendem esse processo. Se ele vai por dinheiro, daqui a pouco alguém vai pagar mais. Por que ele vai sair? Porque aquela empresa não está dando o devido valor, né, para ele. E não é valor monetário. Cara, eu estou num processo onde eu tento fidelizar as pessoas e o primeiro a ser infiel sou eu que vou mudar de empresa, né? A gente entende esse processo. Por isso que os líderes da Amway, não conheço todas as empresas, nem todos os líderes, mas arrisco a dizer que é a empresa que menos perde líder no mundo. Por quê? Porque a gente tem uma conduta aqui. A gente sabe que essa empresa vai durar para sempre. A empresa que está começando agora, talvez ela não dure para sempre. Talvez ela não sobreviva os primeiros anos. Ela precisa crescer. Para ela crescer, ela tem que comprar líder de outras empresas. E talvez, como já aconteceu muito no mercado, o que é uma pena, tá? Que aconteça isso. Algumas empresas entram, compram grandes líderes de outras empresas e vem uma outra com mais dinheiro que rouba dela. Então a empresa cresce, e na velocidade que ela cresce, ela cai e morre, porque não consegue sustentar o que ela criou, né? Toda a estrutura que ela criou para suportar um provável crescimento aí. Então a Amway, eu não vou dizer das outras, mas eu digo da Amway, ela cumpre. E é provado, a história prova isso. A gente hoje faz parte de uma linhagem que já é a segunda geração, né, que está já preparando a terceira geração. Então, isso daí é muito positivo. Me dá, né, e aí é um depoimento pessoal, tranquilidade para eu continuar construindo isso aqui. Inclusive, para eu já aos poucos, né, ir treinando a minha filha para quando eu quiser parar, né, eu passar tudo isso daí para ela. Perfeito. Mais perguntas? Quando não tem pergunta, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. A Sônia levantou a mão. Vamos lá, Sônia. Oi, Hélio, parabéns pela apresentação, foi muito fantástica, como sempre, né? Então, Hélio, você acabou de falar da Aninha, como que a Ana vê a Amway, já que ela vive desde a gestação nesse mundo Amway, e como que ela pensa nessa forma que você explicou, das crianças que vêm evoluindo, hoje são as crianças da geração IA, o que ela pensa disso? Ela já faz alguma demonstração, já vende, ou ela ainda não se interessou por isso? Conta um pouquinho dela para a gente. Legal. A criação dos filhos, né, dos empresários Amway, ela é um pouco diferente do tradicional, né? A gente apoia muita coisa que os outros pais não apoiam, a gente poda muita coisa que os outros pais não podam, né? Então, a gente tem uma consciência maior, eu imagino, tá? É assim que eu vejo. Uma consciência maior do futuro, né? A gente tenta ensinar para elas coisas que a maioria não ensina, né? Como, cara, quando você vê uma briga de dois amiguinhos, não toma posicionamento, tenta apartar, coisas desse tipo, né? Eu, né, vim muito da ideia do bateu, levou, né? Se você apanhar na escola, vai lá e revida. Cara, não é assim que a vida funciona, né? Então, a gente tem alguns conceitos diferentes de como tratar, né, essa situação com ela. O que tem se mostrado positivo, no que a gente vê, né, principalmente em relação aos amiguinhos lá da escola, da classe, a gente vê a diferença desse comportamento dela, tá? Agora, outro reflexo é que ela tem uma veia empreendedora desde sempre, né? Assim, agora essa semana ela falou, pai, a gente um dia não desceu lá com os limões para
montar uma barraquinha e vender? Vamos descer de novo hoje? Eu falei, pô, não vou pegar limão, cortar e ficar lá embaixo no prédio vendendo. Ah, vamos, vai. Não fui, mas ela gosta, ela quer, né? Ela gosta de vender, ela quer negociar, ela quer trabalhar, né? E aí, esses dias ela também falou, quando eu crescer, além de trabalhar com a Amway, ela já falou, né? Eu vou ser youtuber, eu vou ser isso, eu vou ser isso. Ela vai falando, né? As coisas que ela quer dizer, isso é legal, é bom. Agora, em relação à Amway, ela não entende muito bem ainda, né? A gente ainda não parou para explicar, né? Não, a gente está deixando muito natural. Ela vê que eu apareço no YouTube, de vez em quando ela assiste as lives, né? Ela fala da loja 1, loja 2, né? Adora os produtos, apaixonada pelos produtos. Ela sabe que são os produtos que dão para a gente o dinheiro, as viagens, tal. Não entende muito bem. Então, ela faz umas perguntas, tipo, mas vocês não vão para o escritório nunca? Né? E aí, são coisas que, pô, ela assiste, né, filme das pessoas indo trabalhar no escritório, e a gente trabalha os dois de casa, né? E aí, outro dia, eu vi ela tem muito joguinho online, né? E ela joga online falando, né, com os amiguinhos, né? E ela falou com o amiguinho dela, né? O amiguinho falou: ah, minha mãe tá demorando hoje, deve ter ficado no escritório, né? Aí ela falou assim: você sabia que meu pai não tem chefe? Né? Então, assim, é engraçado isso, né? Só que a gente ainda não tem um direcionamento. Mas o que é legal? A gente já levou ela, por exemplo, quando a gente foi fazer o seminário em Cuiabá, a gente levou ela, né, no seminário, ela gostou, ela viu, né? Ela ainda não quer trabalhar, não quer se envolver. Mas o fato dela estar vendo, e de vez em quando ela dá uns pitacos, né? Ela fala: ai, pai, você está muito bravo na reunião. Você tem que perguntar mais o que as pessoas pensam, que aí deixa elas mais felizes, né? Então, ela sente que, assim, a gente lidera, né, uma equipe, né? E ela vê isso, esse grau de importância. Isso é legal, né? A gente não sabe como que isso vai lá para frente, o quanto ela vai se interessar, mas é o nosso... Porque uma coisa é certa, né? A gente levava a filha da Fernanda nos eventos, seminários, convenções e tudo mais, tal. Quando ela fez 18 anos, ela pediu um kit de negócios para ser empresária Amway e trabalhou por uma semana. E ela está com 30 anos e nunca mais quis fazer nada. Então, assim, a gente não pode mandar, né? Seria bom se pudesse, mas não pode. Então a gente tenta, né, conduzir de um lado para o outro, tal, e vai, mas não é sempre que vai dar, né? Mas a gente está... O que a gente viu até agora foi positivo para a gente, né? Ela gosta, né? É algo que ela gosta. E ela parece que tem orgulho, né, do que a gente faz. E até agora esse é o ponto positivo. Respondido? Respondido, maravilha. Porque normalmente eles acabam se espelhando em você, né? E essa resposta que ela deu para o amiguinho, né, que estava com a mãe atrasada, é bem isso, né? Meu pai não trabalha, minha mãe não trabalha, então começa a cair a ficha, e muitas vezes você vai se ver, como ela falou, que você estava meio bravo, tem que dar, né, mais tranquilidade para a pessoa. É a Fernanda falando, então ela pega uma parte da Fernanda, pega uma parte do Hélio e vai criando a personalidade dela em cima disso aí. Parabéns, muito obrigada pela resposta. Perfeito. Próxima pergunta é do Mário. Leão, obrigado Fala, por ter Mário. vindo. Obrigado por ter vindo. Eu já sei tanta coisa sua, e você sabe tanta coisa minha, mas eu queria que você desse a sua visão do seguinte. Você antes de Amway, você era um homem da área de venda, você vendia sistemas, plataformas digitais, aquele negócio de tributário que você me conta, não sei detalhes, mas você vendia, você era vendedor. Outro dia eu perguntei para você, que profissão que você fala? Eu sou vendedor. Eu era vendedor. A Amway tem não é dúvida, né? Mas tem assim uma história do Amway é um negócio de vendas, um negócio de construção. Como que você... Qual é a sua visão sobre isso na Amway de hoje, para resolver o problema de hoje? Como é que a pessoa tem que se conduzir?
a gente deu um treinamento esses dias lá na nossa reunião, onde eu falei o seguinte: a gente tem que vender, né? A grande diferença, e o que a gente precisa se conscientizar, é que vender não representa produto. Vender não é produto, né? A gente tem 3 tipos de vendas aqui, né? A gente vende os produtos da Amway, a gente vende o plano de negócios, o projeto, e a gente vende, que é o principal, o programa educativo. Então, assim, legal, eu tenho uma rede com 50 pessoas, eu faço, sei lá, 700 pontos pessoais no mês. Legal, e quantas pessoas vão na convenção? Ah, ninguém quer ir. Então, você é um péssimo vendedor. Porque o produto mais importante, que é o programa educativo, você não está vendendo. Então, assim, eu faço 1000 pontos pessoais. Quantas pessoas você patrocina por mês? Nenhuma. Então, você é um péssimo vendedor. Porque você não está vendendo tudo o que precisa. O nosso pacote não é produto. A gente vende produto? Vende produto. A gente vende o plano de negócio? Principalmente. Por quê? Porque o que vai garantir com que a gente tenha, né, o rendimento caindo na conta, e principalmente de maneira passiva, né, é a construção da rede, não é a venda do produto, né? A gente está numa época, né, de dualidades, né? Ou eu vendo o produto, ou eu construo um negócio. Não é assim, né? A gente tem que fazer as duas coisas, mas qual que é a ênfase? A ênfase é justamente a construção do negócio, que é o que vai dar a renda passiva, desde que você seja um excelente vendedor do programa educativo. Então, se você tem que se especializar em vender, tem até um áudio do Bobadilha que ele fala isso. Se você quer se especializar em vender um produto, especialize-se em vender convite de convenção. É o melhor produto que a gente pode vender. Porque esse produto ele pode te dar um ganho ilimitado. Então, construa rede e movimente produtos também. Agora, as nossas... Vamos pegar, né? Tem muita gente que fala assim, não, mas tem que vender os produtos. Eu sou vendedor, né? Assim, eu trabalhei numa empresa pequena, né? Que eu era responsável por vender 4 milhões de reais por ano, né? Se você for conversar com o rapazinho que vende pipoca na porta da escola, com a pessoa que vende, a costureira que fica aqui na frente de casa, ou no shopping, se você perguntar para qualquer vendedor, facinho, olha só, esse aí é baba. Entra lá na CIC, Casa e Construção, e pergunta para o vendedor qual é a meta dele de venda por mês. Você acha que ele vai falar o quê? Eu tenho que vender 5 mil reais por mês? Não, galera. Então, assim, hoje o nosso ponto, tá? Vamos chutar 10 reais. Uma pessoa que vende 300 pontos, ela vende 3 mil reais de produto. Essa é a venda dela. Ela vende 3 mil reais de produto. Nem aqui em São Paulo, em nenhum lugar do Brasil, em nenhum lugar do mundo, uma pessoa que vende 3 mil reais de alguma coisa pode ser chamada de vendedora. Isso é piada. Um vendedor, ele tem que vender muitos milhares de reais, não só 3. O vendedor da CIC, uma meta de 150, 200 mil reais por mês de venda. Então, galera, eu sou vendedor, eu vendo produto Amway, vende quanto? 300 pontos. Cara, 300 pontos não é venda, cara. A Sônia teve uma época que ela vendia 1.000, 1.500, 2.000 pontos. Isso é vender produto. Isso, porque se você vende 300 pontos, você não banca a tua casa, você não mal banca a tua conta de celular para chamar de vendedor. Então, assim, na boa, se quer se chamar de vendedor de produto Amway, no mínimo, não venha com menos de 1.000 pontos aqui. E quantos fazem 1.000 pontos por mês? São raros, né? Então, assim, o negócio ele é de construção. A gente movimenta produto, e é legal movimentar, é bom, quanto mais melhor, mas não é isso que vai dar para a gente a realização dos sonhos e tudo que a gente espera desse negócio. Por quê? Porque é venda que você quer?
cara, tem coisa que dá mais dinheiro do que vender produto Amway. Vai vender carro, vai vender computador, vai vender celular, dá mais dinheiro. Se é só venda, dá mais dinheiro, né? Vender imóvel, dá mais dinheiro. Não é o produto Amway que vai deixar. O que vai fazer com que o negócio seja explosivo, né, é a gente movimentar um pouquinho de produto, e 300 pontos eu chamo de pouquinho, tá? Um pouquinho de produto, usa um pouquinho e recomenda um pouquinho, bota na casa dos amigos, dos familiares, e constrói um pouquinho a rede. Ninguém precisa trazer 25 pessoas por mês. Traz 2, 3 por mês, consistentemente. E venda muito programa educativo. Venda muito áudio. Ah, mas o áudio não é de graça? É vender a ideia da pessoa ouvir um áudio por dia. É vender a ideia dele ler um livro em PDF, que seja. É a ideia. Nós somos vendedores de ideia. Se você é um bom vendedor, você movimenta um pouquinho de produto, traz um pouquinho de gente e sempre está com gente nova, né? E até plagiando o que diz lá no negócio, né, o século XXI e tantos outros livros, né? Nós temos que construir a rede elétrica e não ficar vendendo lâmpada por aí. Deixa os outros vender lâmpada, a gente vende, né? A gente constrói a rede elétrica, né? Respondido, Marião? 100%. Tem outro Mário Bezerra aí, mas não sou eu não, hein? Tá bom. É o clone. Acho que foi o Natan. O clone levantou a mão apenas para dizer que tem uma pergunta escrita no chat, que ninguém percebeu. Não percebemos. Então vamos lá. O Taz me perguntou: eu quero anunciar na internet, sou cineasta e adoro fazer filme. Como posso conseguir associar o meu trabalho à Amway? É permitido promover meu trabalho com a Amway? Taz, dentro das suas redes sociais, sim, tá? A Amway, ela tem uma característica, duas. Eu vou falar da principal, que é da empresa, e depois eu vou falar da cultural. A da empresa é o seguinte: você não pode fazer propaganda para quem você não conhece. Propaganda boca a boca, ela é justamente de pessoas que se conhecem, para gerar essa confiança, tá? Então, eu posso anunciar? Anunciar não, mas você pode colocar no seu stories. Quem vai ver os seus stories, os seus vídeos, quem vai entrar no teu Facebook é amigo teu, né? O que a Amway, entre aspas, proíbe é a gente entrar na casa dos outros para poder fazer isso daí. Esse é o primeiro ponto, tá? Que é em relação à empresa. Então, a gente não pode fazer marketing de massa. A gente só pode fazer o boca a boca. Então, mas eu sou cineasta, gosto de fazer filme. Faz um filminho e coloca lá no seu Instagram. Isso tudo pode, tá? O que você não pode é impulsionar, chegar até a pessoas sem que elas conheçam você. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto é o cultural, né? As pessoas não querem ver uma coisa bem produzida, né? Elas não querem ver uma propaganda de TV. Isso aí está acabando. Quando alguém faz uma propaganda para mim, eu vejo na televisão, né? Olha, agora temos um forno elétrico mirabiloso aqui, tá? Pera aí, deixa eu ver quem usa esse forno para ver o que eles vão falar, né? Então, hoje, nós já vivemos numa época onde depoimentos são melhores do que propagandas, né? Então, se você chegar lá e falar assim, pô, esse livro é legal, eu vou comprar. Deixa eu ver o que a galera fala do livro. Entra lá no YouTube e digita lá o nome do livro, né? Resumo. Aí você vai ver alguém falando, pô, esse livro é uma porcaria, tal. Esse cara é inteligente, esse cara não é. Então você vê ali alguns de tudo que a gente vai fazer. Eu quero viajar, para onde você vai? Cara, entra lá e vê depoimento. Depoimentos hoje, eles são mais valorizados do que propagandas, tá? Então, por isso que aí já é mais cultural e já vale a pena aí ver se, cara, vou investir nisso, né? Sugestão, inicialmente não, tá? Inicialmente, vá construindo da melhor forma, né? Da forma mais usual, né? Que é justamente através da propaganda boca a boca mesmo, tá? O Taz entrou e saiu, viu, Hélio? Estava entrando e saindo. Não sei se ele ouviu a tua explicação na íntegra ou não. Deixa eu ver aqui. Ele é casado com a Andréia. A Andréia está aqui na sala. Ele
ela deve estar ouvindo e ele deve estar junto com ela, ou depois pega com ela. Aí, isso aí. Perfeito. Mais perguntas? Foi tudo tão claro. Sim. Então, não havendo mais perguntas, nós vamos agradecendo imensamente ao nosso amigo Hélio por essa brilhante apresentação. Queremos parabenizar a todos os presentes e convidamos a todos para a próxima apresentação, que é na segunda-feira que vem. Deixando mais uma salva de palmas para o palestrante. salva e palmas para o nosso amigo Hélio. Grande Hélio. Obrigada, obrigada. Obrigado. Isso. Deixando mais um recadinho para os convidados, que eles procurem a pessoa que fez o convite para tirar as dúvidas, e, se possível, hoje ainda. Ok? Sendo assim, nos despedimos e uma boa noite a todos. Boa Valeu, noite. Obrigado a todos. Boa Obrigado, noite. Boa noite. Menos de 3 meses da convenção, hein? Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Boa noite a todos. Obrigada. Bom.